Podemos, querida, aplaudir ao Senhor com alegria. Aleluias. Boa noite, amados. Graça e paz. Amém? Muito bem. Eu comentei no domingo que nós estaríamos ministrando a última mensagem da nossa série, né? Só que eu esqueci de quarta-feira. Ainda estamos em abril, né? Então hoje, na verdade, que teremos a nossa última mensagem da nossa série sobre o tema É Tempo de Reagir. E eu espero, querida, que você tenha recebido essas mensagens que para a minha vida em particular foi importante, né? Eu espero que também tenha sido bênção para a sua vida. E hoje, querida, eu quero trazer mais uma mensagem, né? Que espero que fique no teu coração e que possamos aplicar na nossa vida. Quero pontuar, queridos, algumas reflexões, né? A gente refletir em alguns pontos que nós devemos atentar antes de reagirmos em si. Antes da gente tomar a atitude de reagir, alguns pontos que são necessários nós refletirmos, amém? Quero que você, por gentileza, abra a sua Bíblia, vá comigo em Hebreus capítulo 11, versículo 34. Hebreus capítulo 11, verso 34. Nós sabemos que esse capítulo 11 é um capítulo especial que ele traz, iniciando, ele fala sobre fé, né? Ele dá uma clareza sobre fé. E aí tem o conceito de fé, que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Eu não vou pregar sobre isso não, fica tranquilo aí, mas é interessante, né? Vai explicar esse versículo aqui, o que é fé. É um tremendo absurdo, não dá para entender nada. A fé é a certeza de que se espera, a convicção de atos que não se vê. Não dá para explicar. Não tem como explicar um negócio desse. E assim é a fé, né? Não dá para explicar. Como é que a gente vai provar a fé? Como é que se prova a fé, né? Nós não vemos Deus. Cadê Deus? É pela fé. E aqui essa galeria da fé, ela mostra vários homens que estão aqui porque souberam agir e souberam reagir. Às vezes erraram, às vezes acertaram. Isso faz parte, né? Mas o importante é que eles chegaram até o fim, que eles permaneceram e que eles prevaleceram. Amém, amados? Então, da mesma forma, nós sabemos que ninguém é perfeito, então inevitavelmente vamos ter erros e acertos, mas o importante é saber que estamos na presença do Senhor e Deus está falando, e Deus está nos ajudando, está nos corrigindo, está nos moldando, está nos ajudando, e nós vamos chegar até o nosso alvo. Você crê nisso? Diga amém. Muito bem, então vamos adentrar. Vamos lá em Hebreus capítulo 11, verso 34. O texto diz: extinguiram a violência do fogo e escaparam ao fio da espada,
da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga os exércitos de estrangeiros. Aqui conta algumas coisas que esses heróis da fé fizeram. E eu quero me ater aqui primeiramente a esse trecho no meio do versículo. Da fraqueza tiraram força. Da fraqueza tiraram força. Então, queridos, preste atenção. Todos esses homens aqui da galeria da fé, eles passaram por momentos de provações, decepções, crises e fracassos, derrotas. No entanto, eles souberam se reorganizar, refletir antes de reagir, e aí sim foram contra o problema, contra a crise, contra a dificuldade, contra o impedimento, e conseguiram em Deus prevalecer. Amém? Quem é que não está, diante de alguma situação adversa? Muitos talvez estejam diante de um momento muito difícil. Quem sabe alguns estão realmente vivendo uma crise em alguma área da sua vida. E aqui o texto diz que esses homens, eles fizeram algo, e eu quero colocar esse ponto aqui em primeiro lugar. O que nós devemos fazer? Em que nós devemos, diante ali da derrota, diante da crise, do problema, o que nós devemos refletir? Nós precisamos nos organizar, reorganizar a nossa vida e tirar da fraqueza a força. Eles da fraqueza tiraram força. Então, em primeiro lugar, tire da fraqueza a força. Amém, amados? Parece uma loucura, mas antes de reagir, você precisa refletir sobre isso, porque a derrota, a crise, o problema nos ensina, a fraqueza vai nos ensinar. Então, em tudo, queridos, em todas as coisas, nós vamos buscar algum elemento para o nosso crescimento e o nosso fortalecimento espiritual. A palavra de Deus diz que todas as coisas, elas o quê? Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, até mesmo da crise, da derrota, do problema, você vai ter aprendizado. Deus vai pegar esses elementos aí, e daí você pode sim tirar subsídios para reagir. É isso que a palavra do Senhor está dizendo aqui, que eles da fraqueza tiraram força. Amém? Você pode, meu irmão, minha irmã, você pode, na situação que você se encontra, você pode. Sabe por quê, querido, querida? Que a própria palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo, ele diz que nesse momento aí da fraqueza, quando a gente se sente fraco, é porque realmente nós podemos, nós somos fortes. Por quê? Porque nós nos esvaziamos de si mesmo, nos esvaziamos de todo orgulho, nos despimos de toda vaidade e nos lançamos nos braços do Senhor, na total dependência dEle, porque não podemos fazer
não temos como agir, não temos como humanamente mudar o quadro e a situação. Então, é pela fé. De acordo com as regras, o sistema do mundo, não tem como. Mas nós não agimos nos moldes do mundo. Amém, amados? A palavra do Senhor diz o quê? Que a graça do Senhor, ela que nos basta. Então, nesse momento, antes de você, querido, querida, reagir diante ali desse momento de dor, crise, derrota, você precisa se reorganizar e aí, do momento da fraqueza, você precisa identificar e tirar proveito daí também. Vai ter alguma coisa que vai te ensinar, e daí você vai tirar a força em um nome de Jesus. Daí você vai ter entendimento de que você precisa de Deus, que você depende de Deus, que a graça do Senhor é que te capacita e ela te basta. Esse é o primeiro ponto para a nossa reflexão. Diga glória a Deus. Vamos agora no segundo ponto para a nossa reflexão, em Provérbios 27. Abra comigo, por favor. Provérbios 27, verso 5. Provérbios 27, verso 5. É a segunda reflexão que eu quero te trazer e te mostrar, querido, querida, que você precisa prestar atenção antes de reagir. Repito, 27, capítulo 27 de Provérbios, verso 5, diz: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Amém? Ou seja, em segundo lugar, você precisa aprender a ouvir críticas. Amém? Você precisa aprender a ouvir críticas. Ah, pastor, mas a crítica, ela é destrutiva. Ela é destrutiva quando ela vem de uma forma que é para expor você, quando ela vem para te abater, mas você precisa aprender também com as críticas daquelas pessoas que chegam até você e trazem ali uma situação para que você analise, reflita e tome a atitude certa. Amém? Isso é fundamental, porque, meu irmão, minha irmã, nós não somos o dono da verdade. Amém, amados? Não somos o dono da verdade. E você precisa se quebrantar e se abrir e estar preparado para ouvir segunda opinião. Tem gente que não consegue conversar, colocar em debate, e que só a opinião dele, só a opinião dela prevalece. Isso acontece muito em relacionamento, né? Namoro, noivado, casamento. Enquanto o casal não se organiza nisto, sofre demais, né? Sofre demais. Por quê? Porque o relacionamento é o quê? Você cede aqui para tentar lá na frente pegar de novo, você ajusta aqui e vai lá. Não dá para você ter a tua opinião prevalecendo o tempo inteiro, senão não é um relacionamento
sadio, a outra pessoa está se anulando o tempo inteiro, em algum momento vai dar ruim. Em algum momento vai dar ruim. Então é necessário aprender a ouvir críticas, a peneirar, se organizar. Segundo Samuel 12:13, vamos ao terceiro ponto para a nossa reflexão. Segundo Samuel capítulo 12, verso 13. Segundo Samuel capítulo 12, verso 13. Esse texto vai falar sobre um momento da vida de Davi que ele erra, que ele peca, né? E aí ele, como um rei, uma pessoa chega até ele, repreende ele, denuncia o seu erro, denuncia o seu pecado. E qual foi a atitude do grande rei Davi? Vamos ver? Capítulo 12 de 2 Samuel, verso 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Amém? Em terceiro lugar, meu irmão, minha irmã, você precisa reconhecer onde você errou. Então, em primeiro lugar, tire forças da fraqueza. Segundo, aprenda a ouvir críticas. Terceiro, reconheça onde você errou. Davi, aqui ele mostra exatamente o seguinte, que ele, o grande rei Davi, no entanto, ele estava tranquilo, um coração aberto para se arrepender, para se consertar, admitir o seu erro. Ele não deixou o orgulho, não deixou a vaidade, a soberba, a posição do seu cargo tomar o seu coração, não. Imediatamente, quando Natã chega até ele e aponta o que ele fez, desagradou a Deus, imediatamente, sem pestanejar, sem dar rodeios e desculpas, sem transferir responsabilidade, sem acusar A, B, C ou D, ele bate no peito e diz: eu pequei, eu errei. Então, querido, querida, admita, se for o caso, se você está passando por isso e sabe que é consequência de erro, de pecado, admita, não transfira a culpa, não transfira a responsabilidade, não coloca a culpa na esposa, no marido, no filho, no pai, no patrão, na igreja, no pastor. Assuma o teu papel. O ser humano é craque em transferir culpa. Antes de você, querido, querida, reagir, analise, reflita nisso. Admita, reconheça o seu erro. Reconheça. Davi falou: eu pequei. Eu estava até comentando um dia desses com a pastora Marília. É engraçado, né? Lá fora a gente vê alguns noticiários. Lá o primeiro-ministro da Indonésia, uma suspeita, né, que ele tinha cometido, acusaram ele, uma suspeita de um desvio lá de dinheiro. O camarada renunciou ao cargo. O outro lá, no outro país também, o primeiro-ministro, não sei de onde, uma suspeita, uma acusação, ele vai e se afasta. Aqui tem acusação, tem processo, tudo às claras, mais do que provado, e o cara é um cara de pau e chega: não, eu não, de jeito nenhum, não fui eu. Mas essa aqui é a tua assinatura, cara, está aqui. Não, não é minha assinatura. Que isso, cara? Essa conta é tua. Não, eu não tenho conta.
Cara, mas o banco mandou, tem. Não, não é minha. Então é o meu dinheiro. Pode ficar para mim? Não, não, aí não. Pô, que isso, cara? Não admite, não aceita, não reconhece. Aqui a palavra do Senhor nos ensina o seguinte: a disposição de Davi é impressionante. Ele não usou a posição dele, ele não usou de nenhum tipo de desculpa. Assim que Natan chegou e confrontou ele na hora, sem pestanejar, ele fala: pequei contra o Senhor, pequei contra o Senhor. Então, querido, querida, tem uma atitude de homem, tem uma atitude de mulher, de Deus, amém? Pequei, errei, Senhor, tem graça sobre a minha vida, Senhor, me ajuda, Senhor, me perdoa, amém, amados? Em nome de Jesus, reflita nisso. Quarto lugar, Josué capítulo 7, verso 8. Josué capítulo 7. Josué 7, 8. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Olha o que Deus vai falar para ele. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre teu rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem puseram. Amém? Queridos, nós conhecemos e sabemos que esse texto retrata sobre o pecado ali dos israelitas em Ai. E Acã, que foi esse que pegou lá, escondeu o objeto na sua tenda, pecou. Deus tinha falado para não pegar nada, e ele pegou, ele pecou. Então isso desagradou totalmente ao Senhor. E aí Deus está falando para fazer o quê? Olha só, tem pecado, tem erro, precisa ser consertado. Amém? Então, em quarto lugar, antes de você reagir, você precisa consertar o que está errado. Amém, amados? Consertar o que está errado. Você identificou o erro, conserta o que está errado. Posso ouvir um amém, queridos? Identificado o erro, conserta o que está errado. Aqui, o povo pecou, o povo errou, e por isso o inimigo prevaleceu. E aí Josué foi consultar a Deus. Deus, o que está acontecendo? Deus, por que nós perdemos para um inimigo tão pequeno, tão frágil? A gente já encarou tanto problema na vida aí. E aí Deus falou: olha, é pecado, está ruim. E aí Deus diz para ele agora o seguinte: se levanta, por que você está prostrado? Olha o verso 13: dispõe-te, santifica o povo, porque amanhã, o Senhor vai fazer coisas tremendas. Diga glória a Deus, queridos, amém? Ou seja, Deus está falando o seguinte: conserta o que está errado. Então, antes de reagir, em quarto lugar, conserta o que está errado. Deus está te revelando onde é que está o erro, Deus está te mostrando onde está o erro. Não reaja sem antes consertar.
Não reaja sem antes reparar o que precisa ser reparado. E finalizando, em quinto lugar, vamos a Lucas capítulo 15, verso 18. Lucas 15, 18. Esse rapaz vai nos ensinar também o que a gente precisa fazer. Lucas 15, 18. Ele estava numa situação difícil. Lucas 15, 18. Parecido lá com o texto de Josué. Lucas 15, 18 diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Amém? Em quinto lugar, querido, querida, antes de você reagir, a gente tem que fazer o que esse filho pródigo fez. Nós conhecemos essa passagem. Sabemos que ele decide deliberadamente, por vontade própria, sair de casa, pegou o dinheiro, foi embora, torrou tudo, acabou o dinheiro, e ele passou por momentos de humilhações. E aí ele cai em si, e aí vem o nosso quinto ensinamento. Antes de reagir, você precisa mudar o que precisa ser mudado. Amém? Você não pode continuar no mesmo ponto. Você não pode continuar no mesmo estado. Você precisa mudar aquilo que precisa ser mudado. Amém? Você sabe a atitude que tem que tomar. Você sabe que precisa mudar. Então, a posição é: decida mudar hoje. Amém, amados? Mude. Porque se você não mudar, vai ser em vão a tua reação. Mude primeiro. Decida sair da onde você está. Reconheça o erro. Ele reconheceu: pequei. Não é isso? Mude. Ele decidiu sair daquele mal, daquele lugar. Ele decidiu romper com a humilhação. Mude, meu irmão. Mude a tua forma de ser, de agir. Mude. Saia desse problema, saia dessa zona de conforto. Abandone, arrebente essas amarras. Mude. Se você, meu irmão, minha irmã, quer a bênção, quer o milagre, quer novamente estar nos braços do Pai, não tem como. Você tem que sair da onde está. Tem que sair daí do meio dos porcos. Tem que sair do meio do lamaçal. Tem que sair do problema. Em nome de Jesus. Amém? E a palavra é: levanta. Se levanta. Em nome de Jesus. Toma uma postura. Toma uma posição diante do Senhor. Muda o que precisa ser mudado, meu irmão. E aí, nós sabemos que ele volta para os braços do Pai e ele recebe tudo novamente. Tem a festa, tem anel, tem novas vestes, ele tem tudo, ele é novamente integrado. Diga glória a Deus, queridos, em nome de Jesus. Então, essa é a palavra de Deus para você nessa noite. Esses 5 pontos para você refletir, assimilar, guardar no teu espírito e no nome de Jesus aplicar na tua vida, e com certeza você será vitorioso, vitoriosa. Diga graças a Deus.